Olá, mais uma vez estamos aqui para representar a nossa Unintertech e os nossos cursos técnicos. Mas hoje a conversa é sobre Enem, sim, para representar o nosso curso para Enem. Aliás, estamos aqui com professores que vocês conhecem, que já fazem parte aí das gravações das resoluções dos exercícios dos anos anteriores. Então seja bem-vinda, professora Ana, e seja bem-vindo, professor Francisco, nossa professora de Educação Física e professora de Artes. E sim, nós vamos falar sobre essas disciplinas que caem no Enem e sempre fica aquela expectativa, se está mantendo, se não está mantendo o nível, quais são os conteúdos, porque pode até ser surpresa para você. Educação física e arte, né, na prova do Enem, em linguagens, como que isso funciona? Então nós vamos dar a palavra primeiro à professora Ana. Nos permite, professor Francisco? Claro, primeiras damas. E falar sobre educação física. Ana, acho que dá para começarmos falando sobre o nível da prova e sobre os conteúdos que foram cobrados, porque às vezes existem disciplinas que trazem surpresas, outras não, e para o nosso aluno que está começando a pensar e se preparar, e não só esse que fez, a gente não está pensando que você não teve sucesso, nós estamos talvez aqui pensando no aluno que está na segunda série e que vai, né, o ano que vem começar a se preparar. Então, sempre a gente começa falando, né, da questão da educação física presente na prova de linguagens. Os alunos às vezes não identificam de cara a questão como sendo de educação física. Mas eu estava ali fazendo um pente fino na prova e eu identifiquei nessa primeira versão aí da prova, da aplicação, 6 questões que estão dentro da temática da cultura corporal de movimento, que é o que a gente trabalhou aí durante todo esse tempo de preparação para esperar o que vinha do Enem. O Enem não surpreendeu na educação física, veio muito já com a cara do que ele vem trazendo durante os anos. Tudo aquilo que a gente conversou nas nossas preparações foi cobrado. A gente teve questões fáceis, mas a gente teve questão ali que o aluno teve que pensar um pouquinho. O futebol foi recorrente, mas essa questão do futebol, o aluno teve que pensar um pouquinho mais, sabe? Caiu a dança já naquela questão mais nas redes, né, online, porque é nova proposta aí pós-pandemia, e outras questões ali que foram questões mais leves, relacionada a lazer, relacionada aqui ao skate. Essa foi uma questão que eu até me surpreendi, porque eu acho que foi uma coincidência, professora, porque a gente teve aí um boom no skate nos Jogos Olímpicos, porém, eu acredito que nos Jogos Olímpicos a prova já estava pronta. É o que nós acreditamos. É o que nós acreditamos, mas a questão está lá, a questão veio assim como uma injeção na veia, assim, sabe? Veio certeira. E a gente teve também uma questão que permeou ali o tema da qualidade de vida relacionada ao uso do celular por crianças antes de dormir, que a gente sempre fala muito na questão do sono, do repouso, que também fazem parte desse mosaico que compreende a qualidade de vida. Não é só o exercício físico, mas a hidratação, a alimentação, o sono, o repouso, a higiene mental, como eu converso muito com o professor Francisco, e tudo isso que faz com que a gente tenha um corpo em equilíbrio. Caiu uma questão assim que a gente gostou bastante. E uma questão que deu as mãos, se abraçou com artes, que foi a questão relacionada à mulher, mídia e padrão de beleza. Bom, então nós tivemos 6 questões, professora. Isso é um número que destoa dos anos anteriores? Não. Então está se mantendo. Sim. E com relação ao nível, parece que assim, dentro da sua fala, a gente meio que pôde perceber, tem exercício que foi um pouco mais difícil. Isso foge do normal, de exercícios de educação física? Eles têm uma tendência a serem exercícios mais de interpretação e mais tranquilos, e daí nós vemos agora, nesta última aplicação, poxa, um exercício que requer um pouco mais do aluno, destoou em relação a isso? Eu acho que destoar um pouquinho mais só essa questão do futebol, que pegou uma outra vertente aí, mais relacionada deu a mão com a história e tem um pouquinho de uma interpretação sociológica, tratou de racismo, de preconceito no futebol e traz muitos elementos da história. Então o aluno tem que estar ligado nesse conteúdo também para dar conta de resolver essa questão. De qualquer forma, pela sua fala também, nós mantivemos todos os conteúdos. Sim. Então, dentro de todo o preparo que os nossos alunos tiveram, eles teriam condições, pois falado de dança, sim, de futebol, a questão, né, mulher, corporal, mulher. Qualidade de vida, lazer, tudo que a gente colocou
nos nossos slides, nas aulas preparatórias para o nosso estudante. Bom, então você percebeu dentro dessa fala que nós não tivemos muitas surpresas em relação à educação física. Bastava realmente você estar atento, preparado, estudando, né? Principalmente acompanhando as aulas da professora Ana com todas as dicas que ela sempre está trazendo. Agora a gente vai caminhar para artes, saber se artes também teve esse perfil. Será que tivemos surpresa, não tivemos? E o nível, né, desses exercícios, quantos exercícios dá para dizer que são próprios, por exemplo, da prova de artes. Então, professor Francisco, agora é o momento de trazer para os nossos alunos todas essas informações. Então, professora Tati, professora Ana, olha só, pessoal, em arte, surpresa sim. Eu fiquei surpreso com a prova, eu fiquei feliz, na verdade, foi uma surpresa feliz, porque primeiro nós tivemos lá uma questão que trata, né, refugiados, Lampedusa, né, que até a professora Ana e eu estávamos conversando hoje antes da gravação sobre essa questão. Isso, arte contemporânea. A arte contemporânea tem sido muito recorrente na prova, assim, tem caído direto, assim. Eu acho legal, porque teve uma época que o Enem tinha um perfil de prova muito relacionado aos clássicos. Então você via lá, eu vou falar como clássico, entre aspas, a arte moderna, porque a arte moderna, queira ou não queira, ela não é contemporânea, ela é anterior a isso. Então, assim, você tinha a arte moderna, que era o que chegava bem próximo da contemporaneidade, mas não estava lá. Nós tínhamos aí daí no caso Renascença, Barroco, enfim, voltavam séculos. E de um tempo para cá tem acontecido muito o quê? Tem acontecido a arte contemporânea. Então sim, isso foi recorrente, porém o tema da arte contemporânea colocado, lembrando que a arte contemporânea é tudo pós Segunda Guerra Mundial, o que até então, até hoje, né? O tema que a arte contemporânea que aconteceu na prova abordou foi um tema bastante interessante, sabe? Aí depois teve outra coisa que aconteceu, é que há muitos anos, eu acho, se não estou enganado, talvez 2009 ou 2010, tinha caído design, né? Tinha caído uma questão sobre design, inclusive sobre esse mesmo designer dessa questão que caiu, né? Então assim, caiu de novo. Achei bem legal eles abordarem de novo, assim, irem para esse lado mais funcional, né? Porque sempre me perguntam, professor, design e arte são profissões diferentes, porém um está contido no outro. E sim, eu acho que a Ana usou um termo muito bonito hoje quando nós estávamos conversando, a questão toca arte, né? Então assim, ela está ali. Aconteceu também, deixa eu ver aqui, nós tivemos um clássico, nós tivemos um romantismo, né? E que é comum acontecer, mas há tempos não estava acontecendo, como eu falei para vocês, estava vindo muita contemporânea, né? E essa questão que, por último, a Ana agora falou também, que ela fica entre educação física e arte. Eu brinquei até com a Ana hoje, quando a gente conversou, que ela tem um enunciado de arte com alternativas de educação física. Linda, uma questão linda. Bom, dá para dizer que não tivemos, então, um padrão em relação à quantidade de questões, professor. A quantidade de questões, sim. 5 questões que eu detectei até agora, né? Vendo no caderno azul, sim, normalmente é isso. Até 5, porque falar em 6. quantidade de questões é algo que para nós fica muito difícil, porque tem toda essa questão interdisciplinar, a prova é muito bem construída. Exatamente. Então, que nem você comentou, poxa, um corpo de texto próprio de uma disciplina, de repente alternativas vêm, né? Puxando mais para outra, mas de qualquer forma parece que a fala de vocês traz uma quantidade que é muito semelhante aos anos anteriores, então isso é bom, porque vai mantendo um padrão, e a gente precisa pensar que estamos vivendo aí num segundo ano de pandemia em que o padrão se manteve. Se a gente não teve uma queda então de nível, nem apresentado isso para arte, nem apresentado para educação física, como não tivemos uma alteração significativa do número de questões, caindo mais ou caindo menos, acho que o formato está bem dentro daquilo que se esperava, com uma ressalva que o professor trouxe para nós, de que conteúdos que não estavam sendo trabalhados, pelo menos não nesses últimos anos, acabaram sendo colocados. Isso você acha, professor Francisco, que traz uma possibilidade do aluno errar uma questão? Será que ele está muito mais voltado para os últimos anos e, de repente, isso pode interferir na nota final? A gente vai ter uma contribuição significativa ou não? A questão da interpretação também poderia ser um auxílio nesses exercícios? Bem pelo contrário, as questões que eu achei as mais difíceis são as questões de enunciados maiores e que são mais ligadas a você interpretá-la bem do que você saber o conteúdo do qual ela fala. Até porque a arte contemporânea, ela está acontecendo agora. É difícil você ter um conteúdo pré-preparado para você interpretar uma obra de arte contemporânea.
porque ela está acontecendo agora. Então, assim, são questões que então dependem muito da interpretação, e foram as mais difíceis, na minha opinião. Porque daí o que acontece? O aluno ele geralmente vai ficar indeciso entre duas, e é ali que ele pode se confundir. Tem 3 que você consegue eliminar, 2 que tu fica confuso e acaba se confundindo nela. Então eu reparei assim, as questões mais objetivas de enunciados menores e que o aluno não tem que interpretar tanto, mas sim saber a matéria, ele consegue resolver tranquilamente. Mas tem dessas 5, 2 com enunciados maiores e que estão mais ligadas à interpretação do que você saber a matéria, que eu considerei as mais difíceis. A professora Ana comentou, professor Francisco, com relação à história, que para a resolução de um exercício, o de futebol, o aluno deveria fazer ali o casamento entre educação física e conhecimentos acerca da educação física e com história. Isso é aquela questão interdisciplinar. Nós percebemos que nessa prova vocês conseguem verificar a necessidade de outras disciplinas para a resolução dos exercícios de vocês, ressalva essa de história, mantendo o padrão que nós tínhamos anteriormente ou não? Fica muito mais próprio para a arte, de repente pegando ali uma filosofia ou coisa do tipo? Como é que entrou assim alguma disciplina que fala, nossa, esse exercício aqui precisava de química, estou falando aqui, né, porque representa a química, precisava de química para responder e é tão incomum? Não, a gente também teve novamente, né, a mesma sequência dos anos anteriores, o mesmo padrão, em que a gente reconhece quais são as disciplinas que mais se conversam, né? Olha, nas questões de enunciados mais longos, como eu falei, e que tem aquela coisa assim, porque eles colocam texto 1, a imagem. Eu acho lindo quando eles chamam a imagem de texto. Lindo, e não estou sendo irônico, lindo mesmo, porque a imagem é um texto a ser lido. Então, texto 1, imagem, né? E daí texto 2, um texto verbal. E o que acontece? Segundo o texto 2, então entra muito a questão da língua portuguesa, da interpretação das questões de língua portuguesa nas questões de arte que pedem isso, sabe? E o diálogo entre arte e educação física, ele é recorrente muito grande no Enem. Lindo, né, Ana? Sempre ele entra lindo. um pouco de sociologia também, se a gente for pensar, filosofia. Não tem como a questão ser pura de uma disciplina. No Enem eu acho que não acontece isso, né? Talvez seja o que a gente mais goste dessa prova. Exatamente. Porque daí a gente vê que saímos daquele quadradinho e realmente as disciplinas começam a conversar e a gente começa a entender um pouco mais da totalidade. É tudo junto e misturado ali. Exatamente. Você sabe que você não vai conseguir... porque na vida da gente é assim, a gente tá ali, sempre falo isso. E a gente vai resolver com as ferramentas que a gente tem. E o Enem, ele cobra muita coisa ali que a gente tem que dar conta disso, com o que a gente tem. Bem, a conversa já foi muito rica, falamos aqui um pouquinho mais separadamente de educação física e artes e nós vemos, após o intervalo aqui, nós estaremos trabalhando com exercícios em que houveram essas conversas aqui, um ou mais, não sei quantos exercícios os professores aqui prepararam para falar de educação física e artes se integrando. Então, daqui a pouquinho a gente se vê. Até mais! Esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Olá, estamos de volta. E sim, para entrarmos dentro daquilo que o professor Francisco colocou para nós, que a arte conversa muito com a educação física, ou quem sabe a educação física conversando muito com arte. Quais são esses exercícios? Como que nós enxergamos isso? Que tipo de linguagem que está presente ali que faz com que você que está lendo esse exercício e quando for procurar resolvê-lo para uma preparação futura, fique ali naquela sensação de que, quem que está aqui falando nesse momento? É a arte, a educação física? Qual é a disciplina? Então a gente vai abrir esse espaço agora para os nossos professores, vai ser um bate-bola aqui, trazendo talvez, quem sabe, um corpo de texto, conceitos, até porque quando se fala de conceitos, tenha certeza, eles já estão dizendo para você o que você deve estudar na sequência. Então eu não sei, professores,
Quem que começa? Como é que, né, vocês sentem aqui que entramos em qual exercício? Então, o exercício é assim, eu até brinquei, eu acabei tomando a iniciativa de começar porque o enunciado, ele está muito na arte. E quando entra nas alternativas, claramente, do comando da questão para as alternativas, ele faz o diálogo lindo com a educação física, assim. Então, é uma questão que ela tem, assim, uma imagem de uma imagem feminina, uma mulher de maiô, de biquíni, maiô, acho que é na praia, até porque a imagem é década de 60, né? E ela abrange o quê? É uma imagem do Roy Lichtenstein, um artista da pop art. Pop art, lembrando que ele é pós Segunda Guerra Mundial, já entra como arte contemporânea, tá? Ele é ali, para mim, eu chamo a pop art da fronteira da indústria cultural. Quando a coisa começou, quando a arte começou talvez a se comercializar, talvez assim, mas no sentido mais através de mídias, por isso o nome pop art, ela ficou pop, né? E o que acontece? A pop art, ela abrangia muito o quê? O que estava acontecendo com o público, porque anterior a ela nós tivemos o quê? A arte abstrata. Gente, a gente não pode exigir que todo mundo olhe para um quadro de arte abstrata e talvez compreenda ele sem um estudo prévio. O que faz muitas pessoas me perguntarem, Francisco, arte abstrata é para artista ver? Não, arte abstrata é para qualquer pessoa ver, mas ela vai exigir que você estude arte para isso. Mas não quer dizer que você tenha que ser um artista para compreender arte abstrata. O que aconteceu no fim das contas na década de 50? Afastou o público, né? Galeria vazia. A pop art veio trazendo o quê? A sopa Campbell, que a dona de casa conhecia, que estava no supermercado, e também trazendo o Roy Lichtenstein, ele usava muito o cinema e os quadrinhos. Só que esta moça, ilustrada pelo Roy Lichtenstein, ela está muito dentro de um padrão, né, da questão do corpo, e ela está em um movimento que sugere talvez exercício físico, algo assim. Ela sugere mesmo porque ela está com uma bola, acabei de olhar aqui para a imagem e lembrar. E o que acontece? No enunciado, fala-se muito da questão do padrão de beleza, né, Ana? Sim, que é recorrente no Enem, o Enem sempre tem cobrado isso, né? Seja no formato de uma obra de arte ou de modelos de academia e outras capas de revista, programas de TV, ele sempre traz essa temática aí como se um padrão e as pessoas correndo atrás daquele padrão e as consequências de tudo isso, né? Esse tema sempre tem aparecido. E eu acho legal, assim, porque, como é que eu posso explicar? A pop art mesmo, ela estava muito ligada ao que o público queria ver, sabe? Porque no fim das contas a grande sacada, ironicamente não, obviamente, talvez, ela foi feita, o pai da pop art, que não é o Roy Lichtenstein, ele é o melhor, na minha opinião, eu, Francisco Cardoso, professor de artista plástico, mas não quer dizer que isso seja fato, né? Mas é o Andy Warhol, que era um publicitário. Então, o que o Andy Warhol tinha? Ele tinha o cuidado de ver o que as pessoas estavam querendo, estavam vendo. Então, a pop art está muito ligada à cultura de massa, né? E a cultura de massa sempre impôs essa questão do padrão para a mulher. Então, a questão, ela tem uma coisa de levantar tanto... Você tem que entender a pop e o que ela pede, e ainda compreender essa questão da pressão que a publicidade coloca em cima do corpo da mulher, tido como correto, digamos assim, Exatamente. quando a gente sabe que não existe, né? Acho que essa é uma das falas tua, né, Ana, em relação a esse padrão, que Exatamente. não existe esse padrão e como que isso, né, como que o Enem traz isso para nós? Ele traz dentro dessa exposição mesmo? Traz. Ele vai variando Sempre, essa sempre. linguagem? Uhum. Inclusive já caiu mais próximo aí da parte da biologia, a bulimia, anorexia, vigorexia, então tudo isso que acontece com o corpo, que as pessoas são capazes de fazer, o que sofrem, né, para buscar um corpo perfeito ou modelo que é imposto aí pela mídia. Já caiu em vários anos, assim, sempre com a temática, mudando um pouquinho, mas cai. E a questão levanta ainda a questão da erotização do corpo da mulher, né? A menina tá com um maiô e tudo assim, então assim, no próprio... Eu sei que há entre essa... Estava dando uma olhadinha aqui, ela fala sobre a erotização do corpo da mulher. Então assim, eu achei, assim, de todas as questões que envolvem a arte, talvez uma das mais bem elaboradas. Achei uma questão, assim, linda. Uma questão muito bem colocada e muito relevante socialmente, inclusive, né? Um outro tema também que caiu e cai sempre com várias fantasias, digamos assim, né, é a dança. A dança foi uma questão que caiu, que é uma... tá de mãos dadas com artes, né? Mas
ela dessa vez ela trouxe uma temática bem atual, que é a dança na internet, a dança online. Aqui, ó. Ela Linda, linda. trouxe de uma outra forma que não tinha caído ainda. O rapaz criou miniaturas, né, digitais de pessoas dançando, assim, então criou uma estética muito bonita com a dança. Não que a dança já não tenha uma estética linda em seu movimento, mas a maneira com a qual ele colocou aquilo como imagem ficou lindo. E olha que de novo, então assim, de novo, arte e educação física, eles têm conseguido fazer um diálogo muito bonito entre essas duas áreas, as nossas duas áreas, né, Ana? Exatamente. Eu achei incrível. E exercícios esses tranquilos, vocês diriam também? Eu acho que o primeiro da mídia é mais tranquilo que o segundo da dança, mais tranquilos. Eu achei também. Mas eles não são duas questões que eu considero difíceis. Não são duas questões que eu considero difíceis. Assim, são bem... Bom, nós estamos caminhando para o final. Eu acho que o que vale agora seria nós pontuarmos para os nossos alunos, já pensando numa próxima prova, pois esta realmente já passou e esperamos, lógico, que você tenha acertado o maior número de questões. Sempre que nós queremos é garantir o seu sucesso, a sua, né, entrada aí na universidade, enfim, vida encaminhada. Mas já pensando para uma próxima preparação, até porque temos alunos da segunda série que vão estar nos acompanhando nas nossas próximas gravações, enfim, vão se matricular no nosso curso para Enem. Quais são os conteúdos? Será que a gente abre e o Enem possibilitou esse ano colocarmos mais itens ou não? Creio que educação física não. Não, se manteve muito ali, né? Mas acho que vale pontuar. A Ana Sim. comentou sobre dança, esporte. Dança, o esporte, só que é engraçado. O Enem, ele é muito de abraçar o conteúdo todo da cultura corporal, mas quando ele abraça o esporte, geralmente é o futebol. Geralmente é o futebol, não foge muito disso. Ele vai cair de várias formas, assim, mas o futebol ele está ali muito presente. Já caiu como forma de videogame, já caiu como aquela questão que foi até um pouco polêmica, aí, que eu considerei uma questão muito boa, do salário do Neymar e o salário da Marta. Fazendo comparativo. Sempre cai alguma coisa de futebol. Dança, mídia e padrão de beleza, questão de gênero. A mulher ela está sempre aparecendo, seja numa questão relacionada à luta, ou um filme, ou uma superação, um hábito diferenciado ali, uma prática corporal, lazer, políticas públicas, e a questão também de... que eu anotei aqui? De práticas corporais modernas, que nem já caiu o yoga, agora nessa caiu o skate, que foi uma coisa que eu, já como repito, né, acredito que a prova já estava pronta nos Jogos Olímpicos, porém o skate veio assim forte, veio na veia, uma questão que eu acho que o aluno que leu a questão, sabe aquele momento da prova que você dá até uma aliviada, ai que delícia de questão, porque a gente sabe, a prova do Enem é uma prova longa, e eu acho que é aquele momento que ele conseguiu relaxar e falou assim, essa daqui tá ok. Conseguimos garantir uma questão, fazer com tranquilidade, reconheço o assunto, exatamente, né? Tá ali muito em alta. Isso que você falou é bem importante, é uma prova pesada, né? Alguns até acreditam que essa primeira prova, que envolve humanas, linguagens e redação, venha a ser um domingo muito mais difícil do que propriamente matemática e ciências, né, longos, da natureza. Interpretação, redação também, a produção do texto. Mas na educação física, ele entendendo o que é a cultura corporal de movimento, ele consegue se dar bem na prova. Que bom, porque né, os nossos alunos tiveram todos esses conteúdos ao longo aí das nossas aulas para que pudessem chegar ali. Acho que aqui mais eles me vêm falar cultura corporal. O Chico olha para mim e ele já repete, ele é cultura corporal. Mas eu adorei esse termo. Eu adorei. E professor, em arte? Em arte, eu achei legal porque a retomada do clássico ali foi para um clássico brasileiro que já me deixou feliz. Não fomos lá para... Não precisamos de um renascentista Leonardo da Vinci, não precisamos de um barroco Caravaggio italiano, não. A gente teve um Meirelles, uma obra do Meirelles, romântico, né, digamos ali, bem clássica, até falando da questão da idealização do corpo, inclusive o corpo da mulher. Nós temos a Moema dele, né? A arte contemporânea é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos de pré-ENEM, inclusive, no ensino médio, enfim. Gente, para você estudar arte, você não pode ficar nos livros. Você precisa ir às exposições agora, que talvez esteja abrindo mais, né? Que estamos saindo desse cenário de pandemia tão fechada como estava antes, né? Que você tiver a oportunidade, ou mesmo virtualmente, você consegue visitar lugares virtualmente hoje em dia, gente, pelo amor de Deus. Então, assim,
sempre tá olhando, sempre olhar o que está acontecendo, gente, porque a arte contemporânea, como eu falei, não tem como eu dar uma aula prevendo o que vai acontecer da arte contemporânea. O Enem, muitas vezes, ele tem pessoas, eu acho, muito ligadas, antenadas, porque teve um ano, por exemplo, que nós tivemos a exposição da Marina Abramovic, e logo depois a prova do Enem veio com Marina Abramovic, assim. Então, assim, quem não tinha visto a exposição, quem não tinha dado uma olhada lá, tinha ficado perdido. Então, a arte contemporânea é ótimo, porque eu fico feliz, porque muitas pessoas entendem o artista muito distante do público, quando na verdade ele está aí, ele está andando entre as pessoas e ele está acontecendo. Trazer a arte contemporânea para a prova é isso. E depois de arte contemporânea, foi a pop, que também é arte contemporânea e o design, né? Então, assim, caiu a questão do design, que também é importante que vocês compreendam, tanto o design quanto a arquitetura, eles não, assim, a gente não entende, assim, são profissões diferentes, é o arquiteto, é o designer, é o artista, mas a arte está contida no design, está contida na arquitetura, e isso é muito importante compreender, e acho importante que o aluno também esteja se atualizando a respeito disso. Bem, fica aqui meu agradecimento, professora Ana, professor Francisco, né? Essas contribuições são sempre muito ricas, pois elas acabam direcionando o teu estudo, né? O estudo futuro. De qualquer forma, quero também relembrar que nós fazemos parte do curso para Enem, que é um preparatório para o Enem, dentro de um projeto que temos como projeto social, fazendo parte da Unintertec. Então, se inscreva lá, venha assistir às aulas. Você terá aula com o professor Francisco, lá trabalhando com artes e fazendo todas as integrações com as outras disciplinas, convidando alguns professores para isso. Da mesma forma, a professora Ana, também lá na sua interdisciplinaridade com outros professores. Então, é isso. Nós nos vemos no próximo programa, então, e até mais. Obrigada, professores. Até mais. Até.